Bom, então, boa tarde pessoal. Eu vou apresentar um pouco do que foi o evento Digital Conference 2024, que o professor Paulo Ricardo de Matos tive a oportunidade de participar pelo edital para o evento 2024/2. E então se trata do quarta Conferência Internacional em Concreto e Fabricação Digital, que aconteceu dos dias 4 a 6 de setembro em Munique, na Alemanha. Achei interessante trazer um pouco do que foi o evento, porque, obviamente, para quem estava lá, estava participando, mas acho bacana aqui trazer algumas informações. Então, foi um evento sediado pela Universidade Técnica de Munique, em parceria com a Universidade Técnica de Brunswick, e ele é um evento organizado pela RILAM, que é um comitê, uma organização internacional voltada ao desenvolvimento de materiais e estruturas, né? O evento em si, ele contou com aproximadamente 400 participantes, então foram 3 dias de palestra, em 4 sessões paralelas, então teve um número bastante grande de apresentações. E também foi o palco do encontro de alguns comitês técnicos da RILAM, dessa organização. Um deles que tem a nossa participação, vou falar um pouco mais adiante. O primeiro comitê que então é mais voltado à parte de requisitos no estado fresco, de um concreto para impressão 3D, que é onde a gente participa. E o segundo comitê é mais voltado à durabilidade e desempenho mecânico de elementos impressos em concreto, né? Então, teve reuniões dos dois comitês. Foi um evento que reuniu, além da comunidade acadêmica, algumas empresas bem avançadas nisso, mundo afora. Tem algumas empresas nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. Uma delas é a Vertical, que apresentou alguns casos lá. Por exemplo, essa cobertura é feita totalmente em módulos impressos em concreto. Bem interessante. Eles mostraram um pouco também do setup deles, da fábrica deles, né? Então aqui tem algumas colunas ou pilares impressos, algo na ordem de uns 3 metros de altura, e com uma geometria bem arrojada, vamos dizer assim, né? Eles entregam desde o robô até o sistema completo, né? A gente pode adquirir aí automação, programação, desenvolvimento de material, tudo junto, né? E aí esse tipo de solução aqui, ele envolve alguma complexidade a mais do que simplesmente imprimir ou estrudar concreto, né? Eles tinham um stand que eles mostraram um cabeçote que eles estavam desenvolvendo, e a grande dificuldade de fazer isso aqui é basicamente o quê? Esse concreto, essa argamassa, vamos dizer assim, já que não tem brita, né? Ela vai ser bombeada por uma mangueira que vai chegar lá na ponta do robô, mas ela tem que ser ao mesmo tempo fluido o suficiente para ser bombeada pela mangueira, sem entupir, né? Mas tem que ser consistente o suficiente para empilhar aqui ou suportar 3 metros de altura. Então fica uma dificuldade nessa dosagem. E aí isso a gente só consegue nesse tipo de configuração por meio de alguma coisa que endureça o cimento, a argamassa muito rapidamente, né? E aí esse cabeçote aqui é em função disso. Então a argamassa vai chegar por uma tubulação desse cabeçote, e aqui no cabeçote vai ser adicionado um endurecedor, vamos chamar assim. Porque se isso fosse adicionado simplesmente na massa, ele ia endurecer na tubulação, aí perde sentido, né? Então, esse produto aqui foi um desenvolvimento deles em parceria com uma empresa europeia, que é a MAI, e eles estavam mostrando alguns produtos, inclusive uns casos bem interessantes, uma caixa de som que eles imprimiram em concreto, né? Teve algumas coisas bem interessantes de outros grupos, por exemplo, essa da Universidade de Loughborough, que essa peça aqui é totalmente feita automatizada. Ela é impressa, acabada, polida totalmente de forma automática, né? Então, vem um robô fazendo a impressão do concreto, um segundo robô fazendo a fresagem, o acabamento, o recorte, e um terceiro robô fazendo o polimento. E aí hoje a gente consegue fazer uma produção basicamente automatizada, né? A gente está adquirindo aqui um sistema, aqui um silo, alimenta um misturador e bomba, que alimenta um robô, e isso tudo dá para conversar dentro do mesmo software e fazer isso tudo de forma automatizada, e hoje já está no nível de acabamento de pré-fabricado, né? Falando um pouquinho sobre o comitê que a gente participa, bem interessante, esse primeiro comitê, o 303, é voltado ao estado fresco, como eu comentei. Então o grande desafio hoje do comitê é definir qual que vai ser o teste de controle para concreto impresso, né? Qual que vai ser para quem trabalha com concreto, que o slump test é o teste que a gente recebe o concreto na obra. A gente compra um caminhão de concreto e
bate o slump ou tira o slump, né? Qual que é o teste de controle do concreto impresso? Não se sabe, tem alguns candidatos aí. E aí esse comitê está organizando, já está em fase de análise dos resultados, um interlaboratorial, então a gente é a única universidade ou instituição como um todo da América Latina participando, tem outras duas dos Estados Unidos, Austrália, África, e o resto basicamente Europa, né? Tem uma na China também, então bem interessante, a gente consegue entender o que os outros laboratórios estão fazendo, cada laboratório faz uma pesquisa relativamente independente, seguindo um roteiro, e depois a gente compara isso tudo, depois eu mostro um pouquinho mais sobre isso. E também foi uma oportunidade legal da gente mostrar o nosso trabalho lá, a gente tem um setup bem bacana aqui, um robô e uma bomba própria para impressão, em que a gente consegue já imprimir umas peças interessantes, né? Esse aqui, por exemplo, é uma pequena coluna, um pilarzinho de 1 metro de altura, mais ou menos. Ou então, uma casa, né? Eu até postei no LinkedIn esse vídeo falando que era a primeira casa impressa com ligantes alternativos. Claro que era uma brincadeira, né? Uma casinha de cachorro, talvez, mas isso é uma forma de a gente ver como é que vai ser o acabamento final. Claro que não vai ter as dimensões de uma edificação convencional, mas o acabamento vai ser basicamente esse, né? Então, é uma forma da gente avaliar isso também. E a gente também partindo para outros materiais sem cimento. Então, isso aqui é uma argamassa geopolimérica ou alcalitivada, que também a gente consegue imprimir algo na ordem de 1 metro hoje, mas escalando, com zero cimento, basicamente. Com basicamente resíduos ativados aí quimicamente com algum outro elemento. E de novo a casinha aqui também, para a gente ver questão de acabamento, de qualidade de extrusão, né? E aí, mais recentemente, isso nos últimos dias, a gente escalando isso para uma treliça com 2 metros de vão para testar esse nosso novo setup de bom, etc. Né? Na realidade suja do laboratório, mas vai ser a vida real. Né? Bom, falando especificamente do que a gente apresentou no evento, foi um trabalho intitulado Developing Binders with Ceramic Waste for 3D Concrete Printing Mixes, e ele está publicado em acesso aberto nos proceedings do evento. Então, se alguém procurar lá Digital Concrete 2024, vai ter uma campo Proceedings, e dá para baixar todos os artigos do evento de forma gratuita, porque eles estão todos em acesso aberto. E aí eu vou falar um pouco mais sobre esse trabalho. E também foi apresentado um pôster no evento que resumiu toda a metodologia, os resultados, né? Foi exposto lá e eu trouxe aqui uma imagem do pôster. Bom, então basicamente o nosso trabalho, especificamente que a gente apresentou lá, é desenvolvimento de ligantes com resíduo cerâmico para misturas destinadas à impressão 3D de concreto. Tá? Contextualizando um pouco, o resíduo de construção e demolição é o material, o resíduo sólido mais gerado no mundo, então algo em torno de 30 a 40% do resíduo sólido do planeta é resíduo de construção e demolição. A gente está falando algo em torno de 2 toneladas por ano, eventualmente até mais, depende, varia em função da fonte, né? E esse resíduo pode conter várias coisas ali dentro. Uma delas é resíduo cerâmico, né? Por exemplo, de placas cerâmicas, tijolos, etc. Né? Nossa proposta foi trabalhar com resíduo de placas cerâmicas, pode ser resíduo de tijolo, de telha, que é outro material, um resíduo cerâmico, mas não é o que a gente avaliou. E esse resíduo cerâmico de placas aqui pode vir de 2 fontes, basicamente. Uma delas é na própria produção das placas, o que faz muito sentido no nosso contexto aqui. O Brasil está sempre variando ali entre o segundo e o terceiro maior produtor de porcelanato do mundo, atrás da China e competindo com a Itália, geralmente. E no Brasil, 1/4 da produção de porcelanato vem de Santa Catarina, né, do nosso estado aqui. Então, Criciúma, que no sul do estado é um polo muito forte, e região ali de Tijucas também tem uma fábrica bastante grande. Então isso faz muito sentido no nosso contexto, mas o que nós avaliamos foi, de fato, esse material cerâmico, essas placas cerâmicas, vindos do resíduo de construção e demolição. É basicamente o mesmo material, só que aqui ele já passou pelo uso e agora está no descarte, ou passou pela construção, né, se for a parte da construção. Em função das características físico-químicas desse material, ele tem algum potencial pozolânico, que é basicamente uma atividade cimentícia ou cimentante suplementar, né? Isso em função da composição química dele, então ele vai ser ali 80% ou mais silício e alumínio, que é interessante para um sistema cimentício, e é um material relativamente amorfo, ou seja, esse silício, esse alumínio que tem ali de elementos vão estar relativamente disponíveis, eles não vão estar muito aprisionados, entre aspas, né? Isso tudo confere aí um potencial cimentante ou cimentício para esse resíduo. Visto tudo isso, a nossa proposta foi justamente produzir
concretos para impressão 3D com resíduo cerâmico. Resumindo, foi isso. Tá? Para isso, nós pegamos um resíduo cerâmico, de placas cerâmicas, trituramos ele manualmente até atingir mais ou menos o tamanho de uma brita, e depois, num moinho de bolas, nós moemos ele até ficar com um tamanho de grão de partícula um pouco menor que o cimento. Nós testamos a reatividade desse material por meio desse ensaio R3, que basicamente ele imita um sistema cimentício, é uma ampola que vai uma solução alcalina com hidróxido de cálcio. Quanto mais o material reagir, mais calor ele libera. Então isso aqui é calor pelo tempo. E aí, depois de uma semana ele tem que atingir um número mínimo lá de joules por grama. E de fato esse material foi considerado pozolâneo. Beleza. Atingido esse objetivo de ser um material reativo, então nossa proposta foi produzir argamassas ou concretos para impressão 3D, como a gente queira chamar, com 0% resíduo, ou seja, uma mistura de controle, 20% e 40% de resíduo cerâmico em substituição do cimento Portland, que é o Portland Cement. Com isso, nós testamos a adequação à impressão desse material. Então, basicamente, a gente usou a impressora, o nosso braço robótico alimentado aqui por uma bomba de argamassa para imprimir um elemento de seção quadrada. Depois vou mostrar o videozinho. E nós contamos quantas camadas ele conseguia empilhar. Quanto mais camadas fossem empilhadas, intuitivamente, mais adequado é para a impressão esse material. Aqui tem alguns parâmetros, diâmetro do bocal, velocidade de impressão, que não nos interessa então. Outro teste que nós realizamos, esse teste um pouco estranho aqui, é o Slug Test, mas ele é um dos testes mais cotados para ser o teste de controle, que o nosso comitê lá está avaliando. Por quê? Esse ensaio ele mede uma propriedade que é a tensão de escoamento, que basicamente é a tensão máxima que esse material vai resistir antes de fluir ou antes de romper. Então, basicamente, a gente relaciona isso com o quê? Com o tamanho desse filete aqui. Quanto maior essa tal tensão de escoamento, maior esse filete antes dele romper pela própria gravidade. Isso também está relacionado a quantas camadas eu consigo empilhar. Quanto mais tensão ele aguenta, mais camadas ele aguenta. Por que esse ensaio é tão promissor? Porque ele é fácil, eu estou usando uma balança, uma bacia aqui, basicamente isso. Então é muito fácil de executar e ele realmente avalia o material que vai ser impresso. A gente tira o material do bico da impressora. Então eu não preciso nenhum tipo adicional de preparação, eu não tenho que levar para outro equipamento, que isso tudo influencia. Aqui o que eu vou imprimir eu estou de fato medindo e basicamente preciso de uma balança aqui que é barato e fácil de operar. Nós usamos também um reômetro, que é basicamente um viscosímetro, um torquímetro, para medir de fato a tensão de escoamento, que é uma propriedade reológica. A gente inseriu essa palheta na amostra, foi aplicando uma deformação, e aí aumentou tipo curva tensão-deformação, que a gente costuma ver na engenharia, mais ou menos isso, até o escoamento do material, essa tensão máxima que ele resistiu antes de escoar, nada mais é que a tensão de escoamento também. Para finalizar, a gente mediu aqui a reação por meio da calorimetria, alguma coisa parecida com esse ensaio, o mesmo equipamento, mas aqui foi feito amostras com cimento e resíduo. Tá? E por fim, a resistência à compressão, claro, não podia faltar, a gente moldou alguns corpos de prova e rompeu a compressão. O que nos mostrou aqui de resultados? Substituir 20% de cimento pelo resíduo aumentou o número de camadas que a gente conseguiu empilhar de 12 para 30, então mais do que dobrei a capacidade de empilhar camadas. O que é interessante, eu não consigo basicamente construir nada com 12 camadas, aqui a gente já consegue construir alguma coisa, e aumentando mais ainda o teor, aí a argamassa simplesmente não bombeou, então não interessa do ponto de vista de impressão, a gente não conseguiu processar ela. Isso por quê? Isso porque a tal da tensão de escoamento, tanto pelo ensaio Venn aqui, pelo reômetro, quanto pelo tal do slug test, foi aumentando à medida que eu fui colocando mais resíduo. Então, coloquei 20% de resíduo, aumentou, seja ela 1,3 ou 4,5 vezes, depende são ensaios diferentes, vão dar valores diferentes, mas o fato é que a tensão de escoamento aumentou, e a mesma coisa lá para mais resíduos, só que aí aqui já não foi bombeado, então não me serviu de nada. Então a explicação é, aumentou o número de camadas empilhadas porque ele resiste mais tensão antes de eu começar a fluir. Em termos de reação, o que a gente notou? A gente pode avaliar isso de duas formas. A gente tirou 20% de resíduo desse ensaio vermelho, tirou 20% de cimento e colocou 20% de resíduo. Então, até um dia, mais ou menos 24 horas, eles estavam reagindo praticamente igual, porque o calor liberado era igual.
e a partir de 24 horas mais ou menos, a amostra com resíduo começou a liberar mais calor. Isso a gente avaliando por grama de cimento. Então, isso indica que o resíduo começou a reagir. O cimento vai reagir mais ou menos igual, a partir de um dia o resíduo começou a reagir. E se a gente considerar tudo como um ligante ou um aglomerante, o que a gente vê? A gente tirou 20% de cimento e colocou 20% de resíduo. Depois de uma semana, caiu ali uns 6, 7% do calor liberado, mas eu tirei 20% de cimento. Então, alguma coisa está acontecendo, o resíduo está reagindo. O que isso acarreta? Qual que é a consequência disso? O que nos importa, basicamente, no fim das contas, também é desempenho mecânico e durabilidade. Né? Então, em termos de desempenho mecânico, nos primeiros dias, ali 3 dias, caiu a resistência com a incorporação do resíduo, porque ele é mais lento que o cimento, ele reage, mas ele é mais lento. Mas a partir de 7 dias, ali, ou com 7 dias, que foi a idade máxima, foi equivalente à resistência com e sem resíduo dentro de uma variabilidade necessária, mas a gente não teve grande prejuízo. E, por fim, o que a gente notou aqui é, basicamente, quanto mais o cimento ou o resíduo reagir, mais calor libera e mais resistente vai ser. A areia, nesse arga máximo, vai reagir. Então, quanto mais o cimento reage ou o resíduo, mais calor libera, mais resistente. E a gente encontrou, então, uma correlação bem interessante, um R quadrado de 0,93 entre o calor liberado na calorimetria e a resistência mecânica, o que é um bom indicativo. A gente pode prever com alguma confiança, né, o desempenho mecânico pela calorimetria. Eu não preciso romper nenhum corpo de prova, eu saio que faço várias por vez e eu consigo, com alguma confiança, dentro de algum erro, prever um comportamento mecânico. Então, resumindo, o que nós encontramos foi: substituímos 20% e 40% de cimento por resíduo. 40% não se mostrou interessante porque não foi possível processar, bombear esse material. Mas 20% de resíduo em substituir sem o cimento foi possível mais do que dobrar a capacidade de empilhamento de camadas ou a construtibilidade desse material e ainda se manter a resistência mecânica, pelo menos com 7 dias. Né? Claro, antes de colocar isso no mercado, no produto comercial, a gente tem que avaliar a resistência a longo prazo, durabilidade, etc. Mas no primeiro momento isso mostrou interessante. É isso aí. Obrigado.